Você sabia que alguns crimes virtuais mudaram completamente a forma como empresas, governos e hospitais protegem os seus dados? Hoje você vai conhecer casos reais que impactaram o mundo inteiro e o que nós podemos aprender com cada um deles. Se você quer entender como um clique errado pode causar um prejuízo gigante em alguma empresa, assista esse vídeo até o final. Nos últimos anos, os crimes digitais deixaram de ser coisa de curiosos e passaram a ser armas poderosas. Então, eles podem derrubar sites, roubar dados, né, no caso, roubar dados de milhões de pessoas, né, e até parar a economia de um país. Né. Então, esses crimes digitais é muito pesado hoje em dia. E então, a cada novo ataque, né, a gente percebe, nós aqui, que a segurança digital é uma necessidade real, né, não é um luxo. Então, né, você aí que está do outro lado da tela, necessita de uma segurança digital. Todo mundo necessita de uma segurança digital para ficar seguro, ok? E vamos para nossa primeira invasão, né, a invasão que teve em 2014. Né, uma das maiores empresas de cinema do mundo foi invadida. Né, os criminosos divulgaram filmes ainda não lançados, e-mails internos e documentos sigilosos, né, foram divulgados aí na internet. E o ataque teria sido motivado por conta de um filme que criticava um governo estrangeiro, né, um governo de fora, né, sem ser aqui do nosso país, né, Brasil. E a lição que nós podemos aqui, nós estamos, você que está assistindo aí, no outro lado da tela, a lição que você pode aprender é: informações estratégicas ou culturais também precisam de proteção, né? Então a segurança digital deve ir além dos dados financeiros, beleza? E agora nós, né, vamos dar uma olhadinha agora no caso 2, né? Ela é uma empresa, no caso, de análise de crédito, que sofreu um ataque que expôs os dados de mais de 140 milhões de pessoas. Então, esse vazamento, né, foi uma coisa gigantesca, porque mais de 140, mais de 140 milhões de pessoas, né, sofreu esse ataque, né? E o motivo disso tudo foi por uma falha de sistema, né, que não foi atualizada a tempo, né? Então a lição que nós podemos aprender é manter os sistemas sempre atualizados. É muito fundamental, mano. Isso é fundamental, manter os seus sistemas atualizados. Isso é fundamental para você, ok? Então, uma falha simples, né, pode abrir a porta para um desastre, né? Então, você que está aí, tem uma empresa que quer mais segurança, né, para ela, então, mano, se você tem sistemas desatualizados, atualiza, ok? Porque sempre esses sistemas desatualizados sempre tem falhas, ok? Não que os atualizados não tenham, né? Mas só que não foi encontrado ainda. Então atualiza o mais rápido possível que você conseguir, ok? Vamos agora para o nosso caso 2, né? Que foi um vazamento de 3 bilhões de contas, né? Um dos maiores vazamentos da história. Ele vazou 3 bilhões de contas que foram comprometidas com senhas, e-mails e telefones roubados, né? E o pior, o caso só foi revelado anos depois, né? Então, assim, a lição que nós podemos aprender com esse ataque é a transparência, e é essencial, né? E esconder um vazamento pode piorar a reputação e aumentar os danos, né? Então, por favor, se você tem uma vulnerabilidade que pode ser vazada, chama um técnico, ok, de TI para fechar, né, esse vazamento, tentar, ok? Então é isso. Vamos agora para o caso 4,
né? O vírus que travou o mundo. Então, assim, um vírus, né, que sequestrava arquivo que se espalhou por mais de 150 países. Então, foi uma catástrofe, né, aí no mundo. E ele aproveitou uma falha conhecida em um sistema de computador e causou pânico, né, no Reino Unido. Os hospitais ficaram fora do ar, né, e os pacientes foram prejudicados. Então, além de ter prejudicado o hospital, prejudicou também os pacientes, né? Então, foi um caso muito sério. E a lição que nós podemos aprender com ele é: uma falha ignorada pode se tornar um problema mundial, né? Foi o que aconteceu aí. Foi o que aconteceu aí, né? Então, a segurança deve ser levada a sério sempre, beleza? Então, a segurança digital não é brincadeira, certo? Você tem que ter ela no seu dia a dia, ok? Vamos para o caso 5, né? O ataque ao sistema de combustível nos Estados Unidos, conhecido como Colonial Pipeline, né? Como vocês estão vendo aí na tela. Foi um ataque digital que parou o abastecimento de combustíveis nos Estados Unidos. E a empresa foi obrigada a parar tudo e só voltou a funcionar depois de pagar para recuperar os dados, né? E a lição que nós podemos aprender com isso é que os serviços essenciais como energia, água e transporte precisam de uma proteção digital reforçada, beleza? Então, assim, foi principalmente para os Estados Unidos foi uma catástrofe, né? Porque parar, né, abastecimento para o país, né? Então o os Estados Unidos sofreu os danos, né? E tem um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre o ataque do Colonial Pipeline. Fechou? Tem um vídeo aqui, fechou? E se vocês quiserem, dá uma passadinha lá, ok? Tem lá um vídeo explicando tudo sobre o ataque do Colonial Pipeline, ok? Vamos agora para o nosso caso 6, né? O roubo de cartões por meio de fornecedor. Né? Nesse caso, os criminosos, né, conseguiram acessar os sistemas da loja através de uma empresa terceirizada que prestava serviços para ela, né? E o resultado foi o roubo de dados de 40 milhões de cartões de crédito, né? E a lição que nós podemos aprender com isso é que a segurança não depende só da empresa, mas também dos fornecedores e os parceiros, né? Então tome muito cuidado com os seus fornecedores e suas parcerias, ok? Que elas também podem influenciar muito nesses casos, ok? Vamos para o nosso caso 7, né? Que o vírus usado como arma secreta, né? Um vírus altamente avançado, né? Foi usado para prejudicar o funcionamento de usinas nucleares em um país do Oriente Médio, né? E acredite-se que ele foi criado por governos para espionar e sabotar. E a lição que nós podemos aprender com ele é que as guerras do futuro já começaram, só que agora elas são digitais e silenciosas, beleza? Então, tipo, se você fosse presidente de um país e automaticamente do nada você entra em uma guerra digital, né? Então, tipo, as pessoas daquele outro país estão observando você sem você saber, sabe? Então eles tipo se infiltraram no seu sistema do seu governo e estão vendo tudo, estão monitorando tudo que vocês estão fazendo, todas as suas vulnerabilidades para fazer um ataque, fechou? Então isso é muito importante, né? Ter segurança até no próprio governo, né, de seu país, para protegê-lo, né, contra esses ataques discretos, né, de vírus, de espião, né, e etc. Vamos agora para o caso 6, né, que no caso 8, que foi o ataque no Brasil, né? No Brasil nós também já tivemos casos graves, viu? Como o vazamento no Tribunal de Justiça
né, invasões no Ministério da Saúde e exposição de dados em prefeituras pelo país, né? Então a lição que nós podemos dar para vocês que assim, o Brasil ainda precisa investir muito mais mesmo em segurança digital, tanto no setor público quanto no privado, beleza? Então assim, o Brasil tem que investir muita grana na segurança digital, porque querendo ou não, tudo hoje é em sistema, né? Todo mundo hoje usa uma máquina, um aparelho, então tá tudo no sistema, tá tudo na rede, né? Então o Brasil ainda precisa investir muito em segurança digital, né? Para ter mais segurança. Vamos agora para as técnicas mais usadas pelos criminosos, né? A primeira, né, que foi o sequestro de dados, onde arquivos são bloqueados e só liberado após o pagamento, né? Como vocês podem estar vendo aí na tela, beleza? Vocês podem estar vendo aí na tela. Esse aí foi o primeiro. O segundo foi o golpes, né? Golpes por e-mail falso, né? Conhecido como pescaria digital, né? Conhecida por muitos aí como engenharia social ou phishing, ok? A terceira foi a exploração de sistemas desatualizados. Então, por favor, sempre que seu sistema estiver desatualizado, atualize para uma versão mais recente, ok? Porque se teve uma atualização é porque eles encontraram vulnerabilidades naquele último sistema, naquela desatualização que eles tiveram, ok? Então, quando pedir, não pense duas vezes, atualize, ok? Sempre o seu sistema. E o quarto é o ataques, né, feitos por meio de empresas terceiras, né, ou terceirizadas ou fornecedores. Então, assim, eu dou um conselho que preste muita atenção, né, nos seus fornecedores ou parceiros, ok? Que estão ali aí do seu lado fornecendo os suprimentos, ok? E a lição que nós podemos aprender é o seguinte, que muitas vezes, né, o erro está na rotina, né, e a maioria dos ataques usam falhas simples humanas. Então, por favor, treinem, né, seus funcionários, né, nessa área de segurança para fazer algo mais profissional, né? Não que não seja, mas em questão digital, na segurança digital, né? Para não envolver, para eles não caírem, né, em engenharia social e phishing, para eles não caírem, ok? Então eles precisam ter uma educação muito boa em engenharia social para eles não caírem, porque um clique errado, né, em um link de phishing, sua empresa pode estar à falência. Você pode fechar suas portas por um clique de um funcionário em um link, ok? O seu funcionário ir lá, clicar no link, acabou, né? Porque o computador da empresa está conectado na rede da empresa, né? Então o cara que efetuou o ataque vai se espalhar, né, pelos outros computadores. Então é muito sério, ok? Então treine seus funcionários, ok, para não acontecer isso, para eles ficarem mais ligados nesse caso, ok? E as lições em gerais, né, todos esses casos que eu acabei de mostrar a você, né, mostra que ninguém está totalmente seguro, né? Porque todo sistema, obviamente, tem falhas, né? Todo sistema não é 100% seguro ali, né? Algum momento alguém vai encontrar uma falha, alguém vai encontrar uma vulnerabilidade ali naquele sistema, né? E também a segurança digital, né, precisa ser reforçada todos os dias. Então, segurança digital ela deve ser implementada todos os dias no seu dia a dia. Qualquer momento do seu dia a dia tem que ser implementada a segurança digital, né, conhecida como cibersegurança, ok? E o investimento, né, o investimento em tecnologia, treinamento
E prevenção é a melhor forma de evitar prejuízos. Então, se você tem uma empresa, como eu já tinha dito, treine sua equipe para eles não caírem em engenharia social, né, conhecido como phishing, não clicar em um link errado, né? E por favor, treine esse pessoal, treine esse público, ok? Ou se não, melhor, treine o pessoal da empresa inteira, né? Porque isso é muito importante para a sua empresa não cair em mãos erradas, ok? E a nossa conclusão hoje, né, está esses crimes, no caso, né, esses crimes digitais deixaram, né, uma mensagem muito clara, que a mensagem é: a segurança digital precisa ser prioridade. Isso é um fato, ok? E se você usa internet, você também está em risco, né, porque está na rede. Mas com o conhecimento e prevenção é possível se proteger, ok? Então, rapaziada, curta esse vídeo, compartilha com quem precisa entender sobre o assunto de segurança digital, ok? E segue a Anonymous X para continuar aprendendo com nós, ok? Então, rapaziada, até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal. Tamo junto. Fui.